Tecendo Prosa Podcast. Escuta para você ver, com a apresentação de Cida Mendes, Concessa e suas jandiras convidadas. Um oferecimento Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Alô, jandiras e jandiros desse mundo digital. Agora tecendo prosa comigo aqui nesse podcast. Uma experiência nova para mim e quem sabe para você também, que não tem ainda o costume de ouvir esse trem. De uns tempos pra cá, eu aprendi a ouvir esse novo jeito de fazer rádio, que é o podcast. Sempre gostei de rádio, e desde piquitita. E agora, nesses tempos que é tudo digital, nós pode escolher o que vai ouvir. E o bom desse trem é que nós pode ouvir enquanto faz as coisas, comparação, enquanto caminha, lava umas vasilhas, faz comida, de modo que não toma o tempo da gente. E em cada episódio, eu e Dona Cida vamos tecer prosa com uma jandira convidada. E vamos poder questionar de um tudo, minha filha. Porque não tem pergunta boba, tem é bobo que não pergunta. E se você é escutante, quiser mandar pergunta ou sugestão para nós, não espere inteirar dois não, coisinha. Manda um e-mail para podquestionar@concessa.com.br. Mais uma jandirinha no nosso podcast. Luanda Pires, ela é filha da minha amiga querida Ana Lúcia, advogada que nem a mãe, pós-graduada em Direitos Humanos, trabalhando pelas políticas de inclusão, secretária-geral da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB São Paulo, coordenadora do Me Too Brasil, presidente da Associação Brasileira de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexo. Quer dizer, eu vou parar de falar aqui porque senão acabou o podcast, não vai ter jeito de conversar de tanta coisa. Bem-vinda, Luanda, no nosso Tecendo Prosa Podcast. Que aqui seja um espaço de você trazer esse conhecimento aí pra gente. Vamos parar de achar e vamos saber o que é lei e o que não é. Bem-vinda. Bem-vinda, coisinha! Coisa mais bonitinha, gente. Cresceu, Luanda. Conheci Piquitita, agora tá aí, advogada. Ai, ai. Querida, muito obrigada pelo convite e pelo carinho. É realmente um prazer para mim estar aqui com você para bater esse papo, porque é importante que a gente reflita sobre essas questões de direitos humanos da forma correta, né? Não é porque a gente está falando sobre humanidade que a gente pode se basear em opinião. Não existe eu acho. O eu acho a gente guarda para opiniões pessoais, de preferência aquelas relacionadas a nós mesmos, né? E que não impactam na vida de outras pessoas. Do contrário, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre direitos e garantias fundamentais, que são protegidos pela Constituição e que deveriam ser acessados por toda a população, né? A gente está falando sobre o direito à igualdade, que garante que todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito à proteção contra qualquer discriminação, sem qualquer distinção. A gente está falando do próprio direito à não discriminação, seja por raça, religião, orientação sexual, identidade de gênero ou qualquer discriminação de outra natureza. A gente está falando do direito à vida, à liberdade, à segurança, da dignidade da pessoa humana, né, que visa garantir uma existência digna a todo e qualquer cidadã, cidadão, aí protegendo o direito de toda e qualquer pessoa de ser quem é, do direito à intimidade, que garante que ninguém deve sofrer interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar, que são ambientes constitucionalmente invioláveis. Então, são direitos que, para uma sociedade heterossexnormativa, são intrínsecos à própria existência. Ou você já ouviu alguma pessoa heterossexual, cisgênera e branca reclamar sobre o cerceamento de algum desses direitos em razão única e exclusiva do exercício de suas humanidades? Eu nunca. Então é preciso realmente pensar sobre tudo isso sem achismos. Porque quando a gente fala sobre diversidade, sobre inclusão, reparação para esses grupos que são historicamente minorizados, a gente está buscando a efetivação de direitos que existem pelo menos desde 1988, né? A gente está falando sobre o exercício da cidadania, que é a expressão desse conjunto de direitos que torna possível a vida em sociedade que deveria ser garantido pelo Estado a toda e qualquer pessoa cidadã. E, por consequência,
a gente está buscando a construção de políticas públicas, que são o meio de efetivação dessas garantias constitucionais e da promoção de direitos fundamentais trazidos pela própria Constituição de 88, o que faz delas aí mecanismos de combate a toda e qualquer desigualdade. Coisinha, Luanda, que eu conheço desde piquitita e agora tá aí trabalhando pelos direitos humanos, que gracinha, que orgulho. Eu quero filosofar um trem com você aqui, Luanda, assim, comparação. Os brasileiros, nós brasileiros, né, eu também, nós tem uma fama, assim, de ser um povo festeiro, de ser gente alegre, não é? Hospitaleiro, coisado. Mas nós é um povo racista e homofóbico também. Olha que paradoxo. Eu sei porque na minha casa tem a Mariene, mulher de Robert Carl, que é preta e vive passando situação de racismo. E a Marcilene, minha filha, que é lésbina. A gente que é mãe fica indignado de ver uma filha sofrendo essas fobias dos outros. Falta de absolutamente, Luanda. É coisinha. Pensar no Brasil, na diversidade, partindo dessa perspectiva que é necessária, né? A conclusão é uma só. A gente é um país extremamente diverso, mas a gente não tem essa diversidade transitando pela sociedade em razão dos padrões discriminatórios que a gente conserva. E por isso, inclusive, eu e minha sócia, a Fernanda Perregil, a gente fundou a P2 Interdiversidade. Nossa, é uma consultoria de diversidade e inclusão que tem o objetivo a descolonização das estruturas para auxiliar essa ruptura de padrões que ainda mantém determinados grupos populacionais fora, né, da vida em sociedade. Porque a necessidade de reflexão sobre esses impactos, sobre os impactos dessas profundas raízes coloniais que a gente ainda alimenta, dessa estrutura cis-heteropatriarcal que é racista, classista e sexista que a gente ainda sustenta, atinge a todos nós, né, e é latente. O Brasil é um dos países mais inseguros para a população LGBTQIA+, viver no mundo. Por causa dessa falsa sensação que nós temos de sermos um país inclusivo, nós ainda não nos demos conta, né, enquanto população em geral, que no ano de 2021 a gente ainda tem uma parcela da nossa população que tem expectativa de vida condizente à idade média, época em que nós sequer tínhamos rede de esgoto ou penicilina. Né, pelo 12º ano consecutivo, e a gente está caminhando para ir para o 13º ano consecutivo, né, nós somos o país que mais mata mulheres transexuais e travestis no mundo, que faz com que a expectativa de vida dessas mulheres não chegue aos 30 anos. É absurdo. Segundo o último levantamento do Grupo Gay da Bahia, uma das organizações que fazem levantamento em relação à violência sofrida pela população LGBTQIA+, só no ano passado, 237 pessoas foram vítimas de LGBTfobia e tiveram morte violenta no país, sendo que essas vítimas tinham, em sua maioria, entre 15 e 30 anos. Travestis e mulheres trans tiveram os maiores registros de morte, representando 70% desses números, e segundo esse relatório, em 2020 também foram assassinadas pessoas heterossexuais que foram confundidas com pessoas LGBTQIA+, por apresentarem comportamentos e aí performar a sua existência de maneira que se distancia da norma heterossexual. Ainda o assassinato de mulheres lésbicas, o lesbocídio, né, segundo uma pesquisa organizada por pesquisadores da UFRJ, cresceu 240% em um período de 3 anos. Segundo a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, graças a essa naturalização da violência e manutenção desses padrões, só no primeiro semestre desse ano, 89 pessoas trans foram mortas, sendo que houveram aí mais de 30 tentativas de assassinatos. E a gente tem que pensar também que, apesar desses dados serem alarmantes, eles são subnotificados, porque falta investimento do Estado brasileiro no mapeamento e no combate também a essas discriminações, o que leva 99% da população LGBTQIA+ desse país declarar que não se sente segura aqui. E é importante lembrar, como você traz aí, né, que existe o mito da democracia racial no país. Pessoas negras continuam sendo marginalizadas. Quantas pessoas negras a gente conhece em cargos de alta gestão, no Congresso Nacional? São pouquíssimas. E a gente também não precisa ir longe nos espaços que a gente ocupa, enquanto pessoas que acessam lugares de privilégios, acessam determinados lugares. Quantas pessoas negras nós conhecemos transitando nesse espaço? Nos colégios particulares, quantos são os alunos negros, ainda que bolsistas? São pouquíssimos, e a gente está falando da maioria numérica da população. No ano passado foi lançado um dossiê pelo Instituto Internacional sobre Raça e Igualdade, esse dossiê foi
é chamado de Qual é a Cor Invisível, ele deixa muito clara, exposta a necessidade urgente da sociedade brasileira no reconhecimento de todas as dimensões das hierarquias socio-raciais, admitindo, inclusive, que elas determinam não somente as condições de vida, como também as condições de morte das pessoas negras, que ainda são, sim, as mais assassinadas em razão do racismo estrutural, não importando aí quais recortes a gente faça, seja de classe, orientação ou identidade de gênero, a maioria sempre é negra. Luanda, muito obrigada. Eu quero te fazer uma provocação aqui agora. Se você quiser falar sobre isso, fala, fica à vontade. Se não quiser, não tem problema. Sobre a nossa polícia, as polícias brasileiras, assim, como que elas estão lidando com esse novo modo, com essa diversidade. A polícia brasileira, ela está sendo trabalhada para isso? Está sendo preparada para isso? Porque o que a gente vê hoje ainda a prática é de pessoas negras sofrendo mais baculejo, vamos dizer assim, do que pessoas brancas, né? A própria polícia amedronta as pessoas. Você quer falar sobre isso? Se não quiser, não precisa. Querida, por aqui a gente fala sobre tudo, porque eu realmente acredito que só através do diálogo bem fundamentado, né, e fundamentado em ciência e evidência, por óbvio, a gente vai caminhar no sentido de devolver a humanidade para certos grupos. Existe certo amadurecimento em relação ao debate em torno da segurança pública no Brasil, né, na necessidade de olhar para a diversidade, no acolhimento capacitado dentro das instituições, das delegacias, no atendimento pelos servidores, mas ainda a gente está muito longe do ideal. A regra ainda é a discriminação, a violência institucional, né, em relação às mulheres vítimas de violência doméstica ou sexual, das pessoas que sofrem discriminação, seja por raça, cor, religião, orientação sexual, enfim, a polícia ainda não está preparada. E isso muito se dá em razão da falta do entendimento da profundidade de todas as questões que nos trazem, né, para o dia de hoje. Na falta de entendimento em torno da construção desse território, em torno da construção do Brasil. Essas são questões que são fundantes. Nós somos construídos a partir do ideal do homem europeu, né, determinando aí que todas as variações a partir daí seriam tidas e são tidas até hoje como variações menos evoluídas da raça humana. Isso está nas entranhas da sociedade. A gente pode não admitir, a gente pode não querer ver, mas está. E é importante também ressaltar que não querer ver é um privilégio, né? É uma forma de manutenção de privilégio. Essa estratificação articulada com o racismo e a discriminação que dentro de uma sociedade divide os povos, né, e define o local em que cada um desses grupos irá ocupar. Dentro dessa perspectiva, não é coincidência que são as pessoas negras as destinatárias do cárcere. O sistema penitenciário desse país tem cor. Esse modelo de sistema legal e prisional, ele atinge seletivamente os mais pobres, negros e jovens periféricos. Essas pessoas privadas do acesso à justiça e da garantia de direitos fundamentais que ocupam as cadeias desse país. A população carcerária brasileira, ela cresce absurdamente. Nós somos o terceiro país com mais presos no mundo. Tem uma máquina de aprisionamento em pleno funcionamento no país. E o arranjo explosivo da pena privativa de liberdade com o racismo e essas discriminações produzem, sim, um sistema penitenciário que é preto. A maioria dessas pessoas presas são vítimas de racismo e LGBTfobia institucional e, quando encarceradas, continuam sendo vítimas dessas discriminações e são expostas aos mais variados tipos de violência. E legal você trazer essa questão, porque ano passado nós da Associação de Mulheres LGBTIs, da OAB, da ANTRA, de várias outras organizações da sociedade civil, em conjunto com a mandata da deputada Érica Malunguinho, que é deputada aqui do estado de São Paulo, a gente desenvolveu um estudo sobre isso. O documento, que foi intitulado de Não Existe Cadeia Humanizada, estudo sobre a população LGBTI em privação de liberdade, trouxe inclusive recomendações que já foram transformadas no projeto de lei que foi proposto pela deputada Érica Malunguinho, que já está em trâmite aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. E esse documento, ele não só traz um panorama da precariedade relacionada ao sistema penitenciário brasileiro como um todo, como traz uma visão crítica a respeito do tratamento direcionado à população LGBTQIAP+, reconhecendo que é impossível tratar das múltiplas violações dos direitos humanos dessas pessoas sem que a gente analise a estrutura e a construção do território brasileiro, sem que a gente entenda sobre os impactos dessas raízes coloniais que a gente alimenta
dessa estrutura cis-heteropatriarcal, né, que mata e deixa morrer corpos que fogem dos padrões pré-determinados pela cultura eurocêntrica e heterocisnormativa, que nós, enquanto sociedade, ainda sustentamos e que atinge, sim, a todos, né, e age diretamente para a manutenção das pessoas, dessas pessoas, de certas pessoas no cárcere. E esse documento ele compila muita técnica e escancara, então, que alguns corpos sequer são vistos como corpos providos de humanidade e que a desumanização dessas pessoas sempre foi uma realidade, motivo pelo qual torna-se impossível fazer qualquer análise sem o entendimento da inseparabilidade entre raça, gênero, classe, identidade de gênero e orientação sexual. E como traz o documento, a gente tem poucos dados a respeito da população LGBTQIA+, no sistema carcerário brasileiro, mas uma coisa é certa: o racismo, o machismo e a LGBTfobia estruturam a política de encarceramento no Brasil. A própria ONU declara isso em um dos seus estudos específicos. E a partir de uma análise cruzada do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopen, com os dados que a gente tem da nossa população, nós sabemos o que leva, mantém e mata essa população também dentro do cárcere. Então, se o encarceramento em massa tem cor e destino certos, se são esses corpos que habitam esses lugares, é essa população que morre e é suicidada dentro desses locais. E a gente utiliza o termo suicidada porque, em razão da precariedade de direitos e condição de vida que são impostas a essas pessoas que nesses espaços, que as levam a cometer suicídio. Coisinha, Luanda, esse Me Too Brasil que você preside aí, coisado, coordena, né? Esse trem mod, como é que fala? Apoiar a pessoa, ser um lugar da que a pessoa pode chegar e falar que tá sofrendo assédio? Porque é assim que a coisa caminha, né, Luanda? Assim, comparação que muitas vezes o assédio, a maioria das vezes, é dentro de casa, né? Não é na rua escura, não é? Não é por conta de andar pra cá, pra lá. Às vezes é dentro de casa, dentro do serviço. Aí eu gostaria que você falasse disso pra nós, desse movimento Me Too. Eu sou diretora de Relações Públicas do Me Too Brasil. O Me Too nasceu nos Estados Unidos em 2006. A Tarana Burke, sobrevivente de assédio sexual, começou um movimento contra o abuso e assédio sexual no trabalho, onde as pessoas publicavam relatos de crimes sexuais cometidos por homens do audiovisual com a hashtag MeToo. Segundo ela, o objetivo era unir as mulheres por meio da empatia, da solidariedade e demonstrar com números, né, quantas mulheres sobreviveram à agressão e assédio sexual, especialmente no local de trabalho. Aí, lá em 2017, a atriz americana Alyssa Milano postou no Twitter: se todas as mulheres que foram assediadas sexualmente ou agredidas escrevessem "eu também" como status, poderíamos dar às pessoas uma noção da grandiosidade, da magnitude do problema. Depois disso, uma série de celebridades de Hollywood utilizaram a hashtag, o que gerou uma cobertura muito grande da mídia, discussões sobre o assédio, levando inclusive à demissão de grandes diretores norte-americanos. Depois disso, milhões de pessoas começaram a usar a hashtag e a expressão, e o movimento se espalhou pelo mundo todo. E quando foi lançado o Me Too nos Estados Unidos, nós, Brasil, fomos um dos países que mais compartilhamos a hashtag, o que demonstra que, apesar dos estigmas e da falta de confiança no próprio sistema de justiça como força capaz de receber ou responder essas demandas, é um assunto que precisava ser trazido, que precisa ser trazido, né, para o centro da discussão, combatido e as vítimas amparadas. Casos de denúncias coletivas, ou seja, várias vítimas de um mesmo agressor, não são raros aqui no país também. Existe algum avanço em relação ao debate em torno da violência doméstica e familiar, mas a violência sexual ainda é muito estigmatizada. E nós ainda não conseguimos chegar, enquanto sociedade, na compreensão de que a gente está falando de um problema de saúde pública e de direitos humanos, que deve ser enfrentado e combatido. E a gente queria algo, quando a gente pensou, né, na verdade, o projeto foi idealizado pela doutora Marina Ganzaroli, que hoje é diretora-presidenta do Me Too, a gente queria alguma coisa para além do movimento nas redes. A ideia, e que agora é uma realidade, é que o Me Too não fosse apenas uma campanha, e a gente também nunca quis inventar a roda. A ideia era justamente essa: somar com iniciativas como o Projeto Justiceiras, que já existiam e que já faziam um trabalho maravilhoso nesse sentido, e amplificar a voz dessas mulheres. Por isso a gente chegou no Brasil com o slogan "O Silêncio Acabou". Então, a plataforma vem para amparar
as vítimas de abuso sexual no Brasil, principalmente os cometidos com abuso de autoridade, hierarquia no trabalho, superioridade econômica e liderança religiosa ou espiritual, buscando amplificar a voz dessas mulheres, né? Dessas pessoas, na verdade. Precisamos entender que as vítimas de violência sexual no Brasil, no mundo inteiro, né? Vítimas de violência sexual não são apenas mulheres. O Me Too chega no Brasil como um braço independente e influenciado pelo movimento que começou nos Estados Unidos. E essa união de esforços, por meio da parceria com projetos justiceiras, a gente busca, sim, dar voz a essas mulheres, dar visibilidade a centenas de relatos de abuso sexual e dar suporte para que essas meninas e mulheres saibam que não estão sozinhas. Ao contrário do que é feito pela justiça criminal, que tem como objetivo a punição, né, do agressor, e é óbvio que a gente também quer que todas as vítimas denunciem e a gente dá o auxílio para que elas consigam também essa reparação, mas o nosso objetivo é que seja criado, que sempre foi, fosse criado esse espaço de escuta e acolhimento qualificados, centralizado na vítima, para que ela esteja protegida, se recupere e tenha condições de seguir com a vida, porque a gente sabe também que, né, essas violências, elas são muito profundas e causam danos muito grandes na vida das vítimas. E nós nos colocamos, assim, como instrumento eficaz para reduzir esse silêncio que leva à subnotificação dos crimes de violência sexual no país. Todas as denúncias são recebidas através da nossa plataforma, que é o www.metoobrasil.org.br. Lá, a pessoa que entra em busca de ajuda, ela tem 3 opções. Ela pode relatar um abuso sofrido, denunciar e solicitar apoio. Ela pode denunciar um abuso sofrido por outra pessoa ou apenas desabafar, comentar, contar a sua história. Então, se a vítima quiser apenas desabafar de forma anônima, ela tem essa opção. Se ela quiser apenas contar a história, mas precisa de apoio psicológico, socioassistencial, ela também pode solicitar na plataforma. E caso ela queira encaminhar a denúncia para o Ministério Público, com apoio jurídico, ela também vai poder fazer. O importante é que a vítima saiba que o modo que tudo será conduzido vai ser desenhado por ela. A gente faz essa interlocução com as autoridades para garantir que esses depoimentos e essa escuta sejam recebidos, mas eles serão encaminhados ao sistema de justiça de acordo com a vontade das vítimas. A gente está aqui para dizer, você não está sozinha, a gente tem uma rede de apoio com você, e não para dizer, você deve fazer isso ou aquilo. E, por fim, na plataforma também existe a opção de denunciar o abuso sofrido por uma terceira pessoa. Aí o procedimento segue nos termos da lei da importunação sexual, que obriga que o Ministério Público apure os fatos após o recebimento da denúncia de violência sexual. Pela lei, independe de representação formal da vítima. Isso pode acontecer em várias situações, mas, no geral, ocorrem casos que envolvam menores de idade ou casos em que vítimas ainda não estão preparadas para romper esse ciclo da violência. Nesse caso, a gente trabalha para garantir a denúncia e seguir, ainda que sem o depoimento da vítima. E o importante é que todas as mulheres tenham ciência que o Me Too Brasil é um canal seguro e todos os relatos são tratados, são cuidados com o máximo de sigilo possível. E é com muito orgulho que a gente comemorou 1 ano de Me Too Brasil em agosto passado. Valeu demais, coisinha, Luanda. Nossa, tudo aqui tá assim impressionante com o tanto conhecimento que você tem, coisinha. E agora fica o final e você dá suas, como é que fala? Suas arroba aí, os contatos seus aí na internet, coisinha, tudo que as pessoas quiser saber desses assuntos que nós conversou aqui. Deixa aí pra nossa audiência. Um beijo, coisinha. Manda um beijo pra sua mãe, viu que eu mandei? Beijo. Eu que agradeço por esse bate-papo super necessário. Obrigada pelo convite. Meu Instagram é o @luandafpires. Lá no meu perfil estão descritas todas as redes sociais de todas as organizações que eu componho, facinho. Só entrar lá, Luanda F. Pires, que no meu perfil tá tudo lá. E no Facebook, no LinkedIn, eu estou como Luanda Pires. Um beijo a todos, todas e todos que vão nos ouvir. Beijo a você, meu amor, nas crianças, tudo. Um beijo. Obrigada a vocês que chegaram até aqui comigo e as mulheres que realizam este trabalho pelo nosso canal Tecendo Prosa. Produção de Consuelo Ulloa, assessoria técnica de Mara Régia, marketing e design de Lara Moreira, a trilha original é da Zélia Fonseca, mídia social de Lídia Mendes, a sonoplastia e edição de Júlia Fonseca. Roteiro e apresentação, eu, Cida Mendes. Continuamos juntas nas nossas redes Tecendo Prosa no YouTube,
Casa de Concessa Oficial no Instagram e Casa de Concessa no Facebook. Até o próximo!